de Souza aqui do canal Conversa à Direita. Esse vídeo eu vou falar sobre Estado laico, o que vem a ser o laicismo, né? E as suas origens. Bom, então nós vamos começar sobre a questão do Estado laico. Vamos retroagir lá aos tempos dos faraós, tá? Vamos pegar aí por esse tempo. Justamente o faraó do Egito, ali, quando consta a história bíblica, o texto de história de Moisés, enfim, o faraó, ele próprio se denominava um deus. Então era próprio dos reis, dos imperadores, dos dominantes daquelas épocas se confundirem com a própria divindade. Então eles assumiam não só o papel de líder político, né, de dominante, enfim, ele dominava tudo, né, ele era tudo que ele quisesse, inclusive o Deus da religião a ser adorado, tá? Então, independente de qualquer título que ele tivesse, né, faraó, rei, enfim, o soberano era o poder absoluto e único, né, e era também quem comandava a religião. E aí Deus cria na história a nação de Israel, tira, né, da promessa feita a Abraão, 70 pessoas sobem de Canaã para o Egito, viram lá uma grande nação de milhões de pessoas, e ali a gente começa a conhecer essa história. Deus forma uma nação para tirar ela do Egito, e nesta nação a gente tem o primeiro modelo em que a religião e o poder o poder político, o poder civil estão separados. Primeiro com Moisés, né, que era o líder absoluto do povo naquela saída do Egito, mas o poder religioso foi delegado aos sacerdotes, tá? E a própria lei estabelecida por Deus através de Moisés depois fazia uma distinção absoluta de que o rei, o governante, ele não podia se intrometer nas questões da religião e vice-versa. A religião caminhava de um lado, né, os ritos, todo o modelo de ser da religiosidade, e o poder político era outra coisa. Isto é Estado laico, quando a religiosidade tem a sua liberdade absoluta para combater um Estado absoluto. Então, a religiosidade, a religião, ela não se confunde com política, ela tem o seu caminhar próprio, mas tem que ser absoluto e independente, justamente para evitar poderes absolutos na política. Isto é Estado laico. Estado laico não é extinguir a religião, isso se chama comunismo, marxismo. Então, Israel foi criado justamente para ser uma nação diferente, em que o poder religioso e o poder político eram absolutamente separados. O rei que se intrometia no poder religioso era duramente castigado imediatamente por Deus. Se você vai pesquisar em história, foi por volta de foi em 539 a.C., tá? O que aconteceu? No livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 1, tem uma profecia assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações de sua face, diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Essa profecia foi dada 120 anos antes de Ciro nascer. E quem foi Ciro? Ciro foi o conquistador que conquistou a Babilônia em 539 a.C. e libertou os escravos, que eram judeus, entre outros povos, mas os judeus eram escravos na Babilônia. Quem libertou foi Ciro. A profecia de Isaías, dada 120 anos antes de Ciro nascer, dava o nome dele, dizendo que era ele que Deus tomava para libertar o povo. Então Ciro libertou os escravos, estabeleceu a liberdade religiosa, dando direito aos judeus a voltarem para a sua terra e executarem o seu culto, tá? E estabeleceu igualdade racial, já na sua época, antes de Cristo. Então, isto é laicidade, isto é um Estado laico, quando
Estado reconhece a liberdade absoluta de culto religioso, tá? Então vamos adiante. Depois que Cristo veio, né, Israel na época sucumbia ao Império Romano, a igreja cresceu resistindo ao absolutismo dos imperadores da época, tá? Quando finalmente a igreja aplacou, né, a força dos impérios, afogando-os no sangue dos seus mártires, foi que as coisas começaram a mudar novamente, tá? Porque nessa época ali de Império Romano, muitos imperadores tentaram retomar o culto a ele mesmo, né? O culto ao imperador. Depois tivemos o imperador Carlos Magno, que é um dos caras mais importantes, eu diria, para a história do desenvolvimento humano que nós vivenciamos há séculos. Porque o que Carlos Magno fez? Sob a forte influência cristã, Carlos Magno ele deu início à dinastia chamada Carolíngia, né? E por 7 séculos essa dinastia foi a que deu formatação ao que hoje nós conhecemos, né? Começou a formatar o que hoje nós conhecemos como Europa. E Carlos Magno, ele fez algo excepcional e maravilhoso. Ele reuniu intelectuais de diversas partes do mundo para começarem a ensinar as lideranças religiosas nos mosteiros, tá? A ensinar filosofia, conhecimento geral da época. Até cerca de 1300 não existia esse conhecimento, esse estudo fragmentado, né? O estudo não era fragmentado, você ou era um intelectual ou não era. Então Carlos Magno foi quem deu origem a esse estudo sistemático, que foi o que também deu origem às escolas, posteriormente às faculdades, tá? Quando novamente o poder político tentou subverter o mundo religioso e tornar-se absolutismo novamente, né, fosse dominando pelos políticos infiltrados na igreja, com títulos comprados como bispos, papas, né, Deus interveio novamente através de quê? Para o seu amiguinho, ou amiguinha, né, feminista. Sabe o que foi que conquistou o direito das mulheres frequentarem as escolas? Foi Martinho Lutero, foi a Reforma Protestante que deu direito às escolas que foram criadas pelo cristianismo, esse modelo de escola. Então, com a Reforma Protestante, entre outras coisas, a mulher ganhou direito, foi o cristianismo, a Reforma Protestante que deu direito à mulher. Martinho Lutero exigia que as mulheres participassem das escolas, tá? Daí vamos dar um pulo, é muita coisa, vamos dar um salto para o século XVIII, Revolução Francesa e independência dos Estados Unidos. E aí começa o equívoco do cristianismo. A Revolução Francesa começou um processo de antideus, eu diria a partir de 1500 e poucos, com Maquiavel, e foi nascendo um pensamento racionalista, antideus, que culminou na Revolução Francesa e também a independência dos Estados Unidos. E eles traziam também junto com si o racionalismo, que tinha de fundo uma resistência a tudo que era divino, tudo que era de Deus. E a igreja, o cristianismo, em todos os seus aspectos, com medo desse racionalismo, fechou-se, né, fechou as portas para a intelectualidade, primeiramente, porque ser um líder cristão nesse período de 700 e pouco a 1600 e alguma coisa, até 1700, perto de 1800, era ser extremamente intelectual. O próprio Martinho Lutero, né, e outros que vêm depois dele, tá? O que aconteceu? A igreja, com medo, né, para resistir, com medo não, resistindo a esse racionalismo, a igreja fechou as portas da intelectualidade, separou a igreja de ciência, política, né, do destino político do mundo, fechando-se a si mesma dentro das 4 paredes, né, e buscando apenas o proselitismo, ou, né, ganhar seguidores. E de lá para cá os cristãos foram sendo como cozinhados, né, lentamente, como aquela história do sapo na água, né, fria, com o discurso de que religião e política não se misturam. E está certo, não se misturam. Mas o que esse discurso fez foi fechar os cristãos ao universo pequeno de seus templos, deixar todo o resto do planeta livre para os políticos
deitarem e rolarem na corrupção, ao ponto de cada vez menos pessoas dignas quererem ser gestores das coisas públicas, escancarando as portas para que todo e qualquer pensamento anticristão prevalecesse em tudo que estivesse do lado de fora das quatro paredes dos templos. Afinal, eles só buscam o reino de Deus, né? Só que Jesus não disse para buscar só o reino de Deus. Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus, tá? Primeiramente é prioridade. E tá certo, é isso aí, é prioridade. A religião do cristão, ou de qualquer outra pessoa que tenha a sua religiosidade, tem que ser a sua prioridade, o seu espírito, o seu homem interior, né? Mas isso não o dispensa de preocupar-se com o que ocorre no mundo em que ele vive. Afinal, daqui a pouco você poder fazer culto ou não vai ser definido por quem está do lado de fora. É isso que você precisa entender. Não precisa misturar, exatamente, Estado laico é não misturar igreja e religião e política, tá? Mas não quer dizer que o corpo cristão, o corpo religioso, não se preocupe com o que ocorre no universo político. Agora está para ser decidido se a liberdade de culto é ou não essencial, quer dizer, se Deus é ou não essencial para as pessoas. E quem é que vai decidir? A igreja está participando desse processo? Os cristãos se preocuparam com isso? Não, nunca se preocuparam. Quem é que vai decidir? É quem está lá fora das quatro portas da igreja. Você não acha que tem alguma coisa errada com isso? Você não pensa nisso, você cristão, que há alguma coisa errada com esse pensamento de que o cristão e a igreja não tem nada a ver com o que ocorre no mundo da política? A igreja, repito, não deve se misturar com políticos, no sentido de que é o que fazem hoje. Quando alguma igreja tenta se inserir na política, é em busca de vantagem própria, não é para isso. A igreja, com essa coisa de evitar envolver-se com as coisas que ocorrem sobre esta terra, ela fechou os dedos das quatro portas, criou uma cultura própria que dificulta o acesso das pessoas não participantes da religião à igreja, porque a pessoa vê uma cultura, né? Claro que a igreja tem que ter a sua cultura própria, mas uma cultura forte, uma cultura inteligente, uma cultura intelectual, produzindo conteúdo para a sociedade externa, ser influenciada para a igreja. Fechar-se dentro de quatro portas e ficar só realizando o culto e tentando trazer gente para cá é um enorme equívoco, porque você deixa o destino da humanidade ser decidido por pessoas que não temem a Deus e que não têm nenhum comprometimento com a espiritualidade, com a verdade, mas apenas com o poder. E daqui a pouco eles sobrepõem o poder religioso de uma forma ou de outra. Se eles não sobrepõem introduzindo-se nesse poder religioso, eles sobrepõem abatendo, oprimindo e tentando destruir o poder religioso, tá? Eu creio que ficou bem entendido o que é laicidade. Estado laico é a separação, sim, entre poder religioso e poder político, mas não entre a ideia. A ideia tem que conversar, a ideia tem que conflitar, fazer oposição, porque se a religiosidade não se opor ao Estado, ele se torna absoluto. É a única força que pode se opor ao Estado, é a força religiosa que se estrutura num grupo menor, que é as famílias. É por isso que o ataque às famílias e à religiosidade são constantes. Estamos aí ao ponto de sermos considerados, ser tirado uma causa pétrea. Sabe o que o STF está fazendo e vem arrebentando com isso há muito tempo, com as causas pétreas? É excluindo coisas que estão lá dizendo que são imutáveis, né? E a igreja, se não se mobilizar, ela vai ser penalizada. E tomara que seja para poder tomar um choque maior e acordar, tá? Então era isso, gente. Um abraço a todos e até a próxima. Desculpe aí, perdoe pelo travamento, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus. E o que nós precisamos é Deus.